paz do Senhor, meus irmãos, sou o Lucas Melo, trago aqui mais um vídeo de reflexão para nós, o nosso devocional, com a seguinte pergunta: será que nós servimos a Cristo ou nós servimos a nós mesmos? No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 23, Jesus responde uma pergunta dizendo assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, neste capítulo aqui de João 14, Jesus está passando algumas orientações aos seus discípulos, porque no capítulo 14, pelo menos o início dele, Jesus vai tratar sobre a sua ida para os céus e a vinda do Espírito Santo. Então, aqui especificamente, Jesus não está dando um sermão ou chamando a atenção dos seus discípulos por alguma coisa que eles fizeram ou falaram. Na verdade, Jesus aqui está dando um direcionamento do que fazer quando ele se for, quando ele for ressuscitado dos mortos e ir para os céus. Ele está falando a respeito da vinda do Espírito Santo. Mas no seu ministério terreno, o Senhor Jesus ele mostrou muita indignação com aqueles que se diziam servir a Deus, porém só viviam de aparências, ou faziam aquilo que era mais prazeroso, ou que ia gerar algum tipo de elogio, ou até mesmo exigiam regras de outras pessoas, mas eles mesmos não moviam um dedo para cumprir essas regras. Em Lucas, no capítulo 6, no versículo 46, Jesus diz o seguinte: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, porque por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Jesus está comparando aqui as pessoas que ouvem os seus mandamentos e não os cumprem. Em Mateus, no capítulo 23, Jesus também dá um grande sermão, uma grande chamada de atenção para os fariseus da sua época. Queria ler do versículo 1 ao versículo 7, que diz o seguinte: então Jesus falou às multidões e aos discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Praticam todas as obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados mestres. Então Jesus, quando a gente continua esse capítulo aqui, ele lança palavras muito duras para os fariseus, justamente por causa disso, porque eles vivem exigindo coisas dos outros, vivem de aparências para serem elogiados nas praças e nas sinagogas e etc., mas eles não querem mover um dedo para obedecer de fato a palavra de Deus. Um antigo teólogo de antigamente, e muitas pessoas conhecem ou já ouviram falar, de Agostinho de Hipona, ele disse certa vez assim: se você crê somente naquilo que gosta do Evangelho e rejeita aquilo que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Então, quando a gente pega a Bíblia e decide excluir aquilo que a gente não gosta, mentir,
a gente sabe que é pecado, mas uma mentirinha aqui não faz mal para ninguém, ou adulterar ou qualquer outra coisa, que se a gente deixa de cumprir um mandamento, nós somos pecadores, né? E quando a gente acha que fazer jejum não é importante, ou orar não é importante, ou ler a Bíblia não é importante, a gente exclui coisas que deveriam ser regras na nossa vida. Não é o evangelho que nós cremos naquilo que é melhor para nós, individualmente, para a nossa carne, né? Então é isso que Agostinho de Hipona quis dizer, é isso que o Senhor Jesus já estava dizendo desde os seus tempos. É por isso que nós vemos hoje em dia muitas pessoas que se dizem cristãs em tudo quanto é lugar, mas nós vemos poucos de Cristo nesses lugares que elas estão, né? Então, é justamente porque muitas vezes as pessoas escolhem viver de aparências, falar que é evangélico, falar que é cristão é algo bonito, né? Então, se é algo bonito, então vou falar que eu sou, né? E deixam de viver de fato o evangelho, né? O evangelho é dizer não para as coisas do mundo, é dizer não para nós mesmos, é sermos separados, santificados. Separados para quê? Para Deus, né? Então nós precisamos cumprir toda a palavra de Deus, de cabo a rabo, né? Não é aquilo que eu gosto ou aquilo que eu acho mais interessante que eu preciso cumprir, é toda a palavra, toda a palavra do Senhor. Porque tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Jesus certa vez disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso ele falou e está registrado em Mateus, no capítulo 16, no versículo 24. Né? Então andar com Jesus é muitas vezes difícil. Às vezes nós não recebemos nenhum reconhecimento terreno por causa disso. Pelo contrário, às vezes somos até perseguidos, somos motivos de piada, de brincadeiras, de mau gosto, mas o nosso prêmio será quando o Senhor Jesus vir buscar os seus, aqueles que foram fiéis, e ele nos colocar à direita dele e dizer: vinde benditos de meu Pai, possuam por herança o reino que vos está preparado, como está escrito lá na parábola em Mateus, no capítulo 25, versículo 34. Então é essa palavra que eu quero deixar para vocês hoje. Uma reflexão: será que nós servimos a Cristo ou será que nós estamos servindo a nós mesmos? Será que nós deixamos de cumprir algum mandamento bíblico porque a gente acha que é algo antigo, que é algo que não faz mais sentido, e aí nós escolhemos viver a palavra de Deus de acordo com o nosso entendimento, excluindo algumas coisas que a gente não acha importante? Não, a palavra de Deus ela não muda. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele é imutável. Então nós precisamos cumprir de fato tudo o que nos foi ordenado a cumprir, sem escolhermos o que é mais conveniente. Amém? Espero que vocês também reflitam sobre isso, assim como eu refleti para trazer aqui para vocês. E que Deus abençoe. Até a próxima.